Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Pequenas decisões podem mudar tudo. E com essa premissa a gente vai falar hoje sobre Efeito Borboleta, um filme de viagem no tempo que é muito, mas muito popular. What the fuck is this? E o que nem todo mundo sabe é que Efeito Borboleta não tem uma, mas sim duas continuações, e é sobre esses três filmes que a gente fala hoje, trazendo aqui o enredo deles, algumas curiosidades e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto e tente voltar àquele tempo em que você conseguia se concentrar em alguma coisa por mais do que 30 segundos, porque está começando a saga Efeito Borboleta aqui no canal Piuí. Pequenos likes podem mudar grandes coisas. Futuro de duas pessoas podem ser mudados. Ser rejeitado nunca é fácil por aquela garota que você gosta, num emprego, sei lá, talvez quando você vai jogar ali na educação física, todo mundo escolhe os mais sarados e você fica por último. Isso é triste, isso pode acabar com a sua vida. Quer dizer, acabar com a vida não, mas pode te deixar chateado. Uma tristeza que você sente. Receber um não é sempre doloroso, e pensando nisso, os nossos queridos Eric Brass e Mac Gruber começaram a escrever alguns roteiros na esperança de que um dia eles fossem aceitos. Acontece que esses caras já receberam muitos e muitos nãos, inclusive de uma das grandes apostas deles, que era o roteiro do longa Blackouts, ou Apagões, em tradução livre para o Brasil, que eles iam na porta de todo mundo, mostravam, o pessoal até achava legal, mas não comprava a ideia, dizia não também. Entretanto, quem acredita sempre alcança. O negócio é chavão hoje, né? É só frase de efeito, porque temos aqui uma história de vitória de dois brasileirinhos, nascidos fora do Brasil, obviamente, que num belo dia, após receberem muitos e muitos nãos, conseguiram conquistar uma figura muito famosa, que após ler o roteiro de Apagões, decidiu que acreditaria naquele projeto, que produziria e ainda por cima seria o protagonista desse filme. E essa estrela era justamente Ashton Kutcher, que comprou a ideia e que permitiu que Apagões se transformasse em Efeito Borboleta. Lançado em 2004 com roteiro e direção de Eric Brass e Mac Gruber, os roteiristas de Premonição 2, Efeito Borboleta, nos apresenta Ivan Treborn, o personagem do Ashton Kutcher. E ele está ali numa correria desgraçada, ele tá fugindo de uma galera ali no manicômio, ele pega alguns livros, começa a ler, a tela treme e a gente não entende nada. Mas o filme então corta para o passado de Evan, que é uma criança que sofre com algumas perdas de memória e alguns apagões em situações estressantes. E a primeira vez que isso aconteceu foi quando a sua mãe foi chamada até a escola para trocar uma ideia com o diretor e tentar entender por que o filho dela tinha desenhado uma cena de assassinato em uma das atividades escolares. Aí identificaram o moleque como um possível psicopata e prenderam ele, não? Isso daqui dá uma cadeia. Na verdade não, o Evan nem mesmo se lembrava de ter desenhado aquilo. A mãe dele então, diferente do que a maioria das mães do cinema faz, foi procurar ajuda médica, veja só. Ela foi no neurologista, ela foi no psiquiatra e ninguém conseguiu encontrar nada de errado com esse garoto. No entanto, deram uma sugestão ao garoto, que era fazer diários relatando seus dias, porque assim ele ia conseguir se lembrar melhor, talvez ele conseguisse pegar algo que fugiu da sua memória e trazer de volta tudo que ocorreu, entendeu? Essa era a solução. Aí ele evoluiu o pensamento e começou a tatuar no corpo as coisas. Não? Essa é a amnésia. Ah, tá. Você é burro, cara, que loucura. A treta é que o Evan passa por isso durante a infância inteira dele. Um certo dia ele tá ali brincando com a amiguinha dele, a Kaylee, e o irmão dela. Então eles estão ali tranquilamente, só que daqui a pouco eles começam a ter ali alguns flashes com o pai dessa garota. Ele tem um apagão e ele acorda nu numa garagem sendo filmado, dando a entender que o pai dessa garota fez coisa errada. Tem que matar uma porra dessa. E várias dessas situações acontecem. Então tem um momento em que o Evan quer conhecer o pai dele, ele não conhece essa figura e tudo mais, e a mãe o leva até um hospital psiquiátrico, onde ele descobre quem é o pai dele. Eles estão trocando uma ideia de boa, quando de repente o Evan apaga e ao acordar está sendo estrangulado pelo pai dele, que é morto ali na frente do garoto pelos seguranças da instituição.
Tem também uma memória referente a uma caixinha de correios e uma bomba, onde as crianças queriam fazer uma traquinagem e isso acaba dando muito errado. E na mais lembrada e na pior de todas as situações, o Tommy, que é o irmão da Kaylee, descobre já na adolescência que o Evan e ela se apaixonaram. Eles estão tendo um lance, eles já beijaram na boca, e aí o garotinho fica com ciúmes, fica muito pistola com isso e resolve a situação tacando fogo no cachorro do Evan. Essa parte é tensa, tá? Não é legal. Eu tava assistindo o filme e até fiquei um pouco na bad, sabe? É tanto apagão e tanta desgraça que a mãe do Evan decide que a única maneira de se livrar disso é se mudando dessa cidade maldita. Foda-se! Ó, logo de cara a gente tem que falar que esse filme aqui tem bastante essa estética dos anos 2000. É esse filtro meio azulado, esse contraste alto, essas músicas toda hora que ficam tocando, músicas pop e tal. Então tem muita gente que lembra desse filme com certo carinho, até porque tem nostalgia dos anos 2000. Olhando hoje em dia, não me incomoda como alguns filmes desse período acabam incomodando, mas a gente percebe de cara, no primeiro segundo que a gente olha pro filme e fala, é dos anos 2000. E ele também carrega outra característica dos anos 2000, que era o protagonista com a pior vida de todos os tempos, né? Então o cara foi abusado, ele apanhou, tacaram fogo no cachorro dele, tipo assim, ele sofreu muito, o que pode incomodar algumas pessoas. Tu diria que ele sofreu mais que a Juliette? Esse meu filho sofre igual a Juliette. Tanto quanto. Só que esse filme aqui tem uma premissa muito interessante, que mantém a gente ali, porque, primeiro, a gente quer saber o que aconteceu durante os apagões, já que o filme não nos mostra. Isso é uma decisão inteligentíssima do filme, né? E segundo lugar, a gente quer entender o que esse cidadão tá tendo, entendeu? Porque não é diagnosticado com nada, a gente não sabe o que tá rolando. Então essa premissa é interessante e faz com que mesmo que você se incomode com algumas coisas, você queira continuar assistindo ao filme. Muitos anos depois, o Evan conhece uma garota ali no bar da faculdade, ela acaba tendo ali um lance com ele, vão até o quarto pra fazer aquela sacanagem, só que daí eles acham que é um bom pré-sexo ler o diário dele. E qual é a passagem que ele resolve ler? Justamente aquele momento onde o cachorro dele seria assassinado. Pá, aí ela ficou louca, né? Aí ela foi excitadíssima. Subiu pelas paredes. Mano, você tem algum problema? E aí, quando ele tá lendo, a tela começa a tremer e meio que ele é transportado pro passado na mente dele enquanto criança e ele percebe que o Tommy ali, o irmão da Kaylee, começa a ameaçar o Lenny e fala, olha, tu não vai ajudar o cachorro. Drop it, or I'll slit your mother's throat in her sleep. Essa é uma memória que o Evan nunca teve, ele não conseguia se lembrar do que aconteceu nessa situação. E quando ele tem essa espécie de visão, ele vai até o Lenny, na vida dele, pra entender como é que tá o cara, pra saber se é verdade. E aí ele encontra o Lenny completamente ferrado das ideias, maluco, mas percebe que aquilo lá realmente aconteceu da maneira que ele se lembrou quando leu no diário. Então dá a entender que quando ele teve esse apagão no passado, era porque talvez no futuro ele estava conectando com ele do passado. Sacou? Não entendi nada. E aí o Evan começa a querer saber mais sobre o passado dele, então ele vai atrás da Kaylee. E ele a encontra onde? Trabalhando no pior restaurante do mundo, onde ela é abusada pelos clientes, onde ela é chinelhada pelo seu próprio chefe. E aí eles começam a bater um papo, dá pra ver que eles têm uma química, eles ainda se gostam, entendeu? Só que chega uma hora que o Evan pergunta, ô, e aquele filme lá que teu pai fez da gente quando a gente tinha 5 anos de idade? Cara, ele tem a pior abordagem do mundo. Obviamente ela não gosta nem um pouco de relembrar esses traumas, ela fica extremamente chateada e manda o cara pastar. Pior do que isso, no dia seguinte, ela se manda pastar e tira a própria vida. What you say to my sister, motherfucker? She's dead. And so are you. Os melhores assuntos, né? Esse cara era um especialista em puxar assunto, né? Ele chega assim, geralmente a pessoa chega com esse papo clichê. É o tempo, é o futebol, é não sei o quê. Tá quente hoje, né? Ah, não, esse aí ele chega, e aquela vez que teu pai abusou de ti, hein? E aí, como é que tá? Tua mãe tá morta, né? Triste. Parabéns, viu, seu cocô? No meio de tudo isso, a mãe do Evan começa a conversar com ele e explica que o pai dele tinha esses lapsos de memória também, dando a entender que essa habilidade aí do nosso querido Evan é meio que hereditária. Então ele começa a se preocupar, começa a analisar e até analisando ali uma cicatriz que ele tem na barriga, ele acaba entendendo que quando ele vai pro passado, ele não tá só lembrando das coisas, ele realmente está viajando no passado e conseguindo assumir o controle da situação. Se ele se machuca no passado, quando ele volta pro presente, ele tá machucado. E para isso acontecer, basta que ele leia algum trecho do seu diário, que aí ele vai e consegue se transportar para aquele momento. Aí a câmera vai dar um tremelico, né?
Vai dar um tremelico, ele vai parar lá. E para botar isso à prova, ele pega o diário e vai ler sobre o dia em que ele fez o fatídico filme com a Kaylee sendo gravado pelo pai dela. E ele volta para aquele momento, ele chega no velho e fala assim, ó, você é um pedófilo de merda, se você não parar com isso eu vou te denunciar, eu vou acabar com a sua vida, então nunca mais faça nada de errado com a Kaylee. E aí ele volta pro presente e ele tá vivendo com a Kaylee numa universidade, uma vida perfeita do jeito que ele sempre quis. Entretanto, ele falou pro pai da menina não abusar dela, não falou nada do pequeno Tommy. Eu esqueci. E aí, nesse novo universo, o pai dos dois abusou do Tommy, que virou um psicopata, um maluco e que, por coincidência, exatamente nesse dia, tá saindo da prisão. Então ele vai atrás do Evan, tenta matar o Evan, que num momento de fúria revida e acaba com a vida do Tommy. Esse filme explora aquela ideia do bater de asas de uma borboleta num hemisfério pode causar uma catástrofe no outro, entendeu? Essa história de que algumas pequenas coisas podem mudar tudo. Só que esse filme aqui, na minha opinião, falha um pouco porque é muita causa e consequência. Tipo, o garoto Evan no passado fala pro pai, olha, você não vai maltratar sua filha, e esquece de falar do garoto. Aí automaticamente o pai fala, então eu só vou maltratar o garoto. É muito causa e consequência, entendeu? É um negócio que funciona muito fácil. Simples assim. Eu acho que a questão não é nem a causa e a consequência, mas é o quão literal as coisas são levadas aqui, sabe? Então o cara diz assim, não abuse mais da sua filha. E daí ele fala assim, então eu vou abusar do meu filho. Aqui não vai ter problema nenhum, entendeu? Tipo, eles levam ao pé da letra de uma maneira que às vezes é meio tosca, mas ainda assim a gente acaba querendo ver qual vai ser a consequência, entendeu? Porque o filme é interessante. Esse tema é muito legal. O cara vai no passado, você vai no passado lá no dia que você fez uma prova e respondeu tudo errado. Aí você vai lá, responde tudo certo. Aí a gente fica curioso pra saber o que aconteceu no futuro. Será que você passou numa universidade? O que aconteceu com a sua vida, entendeu? Então a gente acaba ficando ali e o filme é interessante. Ele vai levando a gente dessa maneira, a gente vai querendo saber que fim vai levar, mesmo que não concorde com algumas coisas. O Evan vai pra cadeia, começa a ser abusado por uma galera, só que consegue um amigo que o protege. E o jeito que ele consegue é bem interessante, tá? Porque o cara é super católico, ele vai pro passado, fura as duas mãos, e aí o cidadão acha que ele é uma espécie de reencarnação de Jesus. It's a miracle. Look, this stigmata, man. Bom, o fato é que esse cara consegue ajudar ele contra aqueles caras desgraçados enquanto ele está ali lendo o diário, e a ideia dele é voltar lá naquela lembrança do cachorro falecido. E o lance é o seguinte, ele entende que no momento que o Tommy tacou fogo no cachorro, ele virou uma pessoa podre. Se ele não tivesse feito aquilo ali, a vida podia ser diferente, ele não teria virado esse psicopata e tudo mais, então ele volta pra lá e ele fala pro Lenny, o outro amigo, o seguinte, ó, vou te deixar com esse pedaço de metal super afiado na mão e você vai saber o que fazer com isso aqui, tá? Você vai saber. A ideia dele é que o garoto solte o cachorro, mas quando o Tommy vai botar fogo no cachorro, o Lenny mata o Tommy. Lenny, no! O problema é que matando o Tommy, quando ele volta pro presente, aquele acabou virando uma prostituta, tá toda zoada, toda acabada, e ele pensa assim, caraca, deu errado. Mais uma vez. Ô, cara burro! Daí ele pensa, bom, se não foi isso, só pode ser aquele momento lá da caixinha de correio, entendeu? Vamos voltar lá, tirar aquela dinamite para que aquela mulher não morra. E a ideia dele com isso é fazer com que o Lenny não fique com tanta raiva do Tommy. Então é sempre assim, uma coisa vai levando a outra. Então ele chega nesse belo dia, consegue salvar essa mãe e esse bebê, no entanto ele é atingido pela explosão. E aí corta pro presente, o Evan tá sem as pernas e sem os braços. What the fuck is this? No futuro, a vida dele sem os braços, sem as pernas, dá tudo errado, porque o Lenny fica com a Kaylee, ele não fica feliz, ele tá arrasado da cabeça, ele pensa, não, vamos ler o livro aqui, mais uma vez, e tentar mudar as coisas. Apoia aí. Então, em uma nova viagem, ele volta ainda mais no passado para impedir que essa bomba chegue às mãos dessas crianças. Acontece que, acidentalmente, ele acaba explodindo a bomba ao lado da Kaylee, que morre ali naquele momento. Eu não entendo o que ele quis fazer, tá? Ele vai pro passado e acende a dinamite. Ele tentou ali ameaçar o pai, ele tentou fazer umas coisas meio estranhas, entendeu? Acende a dinamite num lugar fechado. O que ele achou que fosse acontecer? Não entendi nada. Não sei, mas a garota morreu e quando ele volta pro presente, aí a gente vai pro início do filme, onde a gente vê ele fugindo dentro de um hospital psiquiátrico, tentando escrever alguma coisa pra voltar no passado, mas ele não consegue. Nesse mundo, a Kaylee não existe, os diários não estão disponíveis ali, só que ele percebe que existem alguns filmes ali da sua infância. E aí ele bota a
rodar um filminho que coincidentemente é do dia do aniversário dele, quando ele conheceu a pequena Kaylee. E ele, na mente do Evan criança, decide que ele não vai ter nenhum tipo de relação com a Kaylee. Então ele é um escroto com a menina para garantir que eles nunca teriam nenhum tipo de amizade e que tudo isso que aconteceu nunca aconteceria. Tudo mudou. O filme então corta pro presente, a gente vê o Evan vivendo normalmente, falando com a mãe dele no telefone, saindo de uma empresa, e quando ele vai pra rua, ele acaba cruzando com a Kaylee adulta, que nesse universo não conhece ele. Mesmo assim, rola uma troca de olhares, aquele lance assim do tipo, caraca, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar e tal, mas cada um segue o seu rumo e o filme então se encerra assim. Esse é o final que foi lançado diretamente para os cinemas, depois também ficou popular no DVD, porém tem um final alternativo que muita gente gosta e é o final escolhido pelo diretor, que é o seguinte: ele entende que o Evan, assim como o pai dele, é um problema na linha do tempo do mundo, ou seja, ele não deveria existir porque ele só causa problemas. E o Evan tem essa mesma percepção. Então quando ele tá lá preso tentando encontrar vídeos do aniversário e tal, ele acaba encontrando um vídeo do nascimento dele. E ele pega e consegue viajar para esse vídeo e ele, enquanto consciência adulta, assume o corpo daquele feto, pega o cordão umbilical e tira a própria vida. E junto com esse final, o filme também tinha algumas cenas que falavam que a mãe do Evan já tinha sofrido 2 abortos, alguma coisa assim. O que talvez dê a entender que outros filhos daquele cara já tiveram essa mesma condição, enfim. E tem também outros 3 finais alternativos, que são o Evan saindo da empresa, aí num ele vai tomar café com aquele, no outro ele vai atrás dela. Tem várias opções, eles acabaram ficando com aquele que eu diria que é o mais condizente ainda. Eu gosto muito do final dele voltar enquanto bebê e tirar a própria vida, porque eu acho que faz sentido dentro da trama ele ser um problema e ele não poder existir. O problema é que, assim, realmente é um pouco engraçado, assim, um pouco cômico, o bebezinho, assim, pegando... A ideia é massa, mas a execução ficou meio estranha. Efeito Borboleta custou 13 milhões e faturou 95. As críticas foram negativas porque o pessoal apontou que é muito fácil ali pro Evan viajar no tempo e tal, e isso acaba facilitando a trama. Assim, até que faz sentido essa parada da facilitação da trama ali nas viagens do tempo do Evan, porque realmente é bem simples, né? Ele lê o bagulho, ele até tem o nariz sangrando e tal, mas isso não muda nada na trama, né? Não é como se ele pudesse ter um número limitado de viagens. Ele viaja a Deus dará. Inclusive ele viaja até pra convencer o colega de cela dele, né? É uma parada meio simples. Isso não me incomoda, porque eu acho que o mistério do filme é bacana, é bem construído. Infelizmente, o Ashton Kutcher, assim, é um ator bem mediano, então ele acaba afetando algumas cenas, né? Okay, well now you're just talking crazy. Assim, na minha visão, esse filme aqui tem muitos problemas, sabe? Eu acho que as situações não têm profundidade nenhuma, então ele volta, é bem aquele lance da menina e do menino, sabe? Ele falou de um, não falou do outro, foi pro passado e não mudou. Ele não tem profundidade, os personagens têm comportamentos exagerados, então eu acho que é tudo muito, a vida é muito ruim, isso aqui é muito feliz, isso aqui é muito não sei o quê, mas a ideia dele é massa, eu acho ele um filme divertido, gosto de assistir esse filme. Acredito que essa mesma ideia, na mão de um outro diretor com mais experiência e tudo mais, e com outro ator protagonizando, poderia ter sido um filmaço. Esse filme, na mão do David Fincher e com o nosso querido Jake Gyllenhaal atuando... Cara, filmaço, porque a ideia dele é tão boa que a gente vai entrando na trama, e assim, a direção não é de todo ruim também, mas dá pra ver que existe um trabalho um pouco inexperiente aqui, sabe? Que ainda assim conquistou muita gente, fez muita grana e por conta disso, claro, ganhou uma continuação, mas não do jeito que a gente esperava. E assim, pra ser sincero, tem muita gente que nem sabe que tem essa continuação, né? Tu fala de Efeito Borboleta 2 e a pessoa fala, hã? Isso existe? Com todo o sucesso que o primeiro filme fez, o pessoal queria uma continuação, só que o Ashton Kutcher não queria voltar e sem o astro principal ia ficar um pouco complicado continuar a história. Então eles falaram assim, bom, vamos reduzir um pouco o orçamento e fazer uma outra história. Não foi isso. Eles disseram assim, vamos reduzir muito o orçamento e fazer uma continuação direto pra home video, porque a gente realmente não aposta nessa merda. E ainda bem que não apostaram, né? Lançado em 2006 com o roteiro de Michael Weiss, de Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e direção de John Leonetti, de Annabelle. E aí fica claro que eles realmente não apostavam nesse filme, né? Porque botar o filme nas mãos do John Leonetti é pedir pra dar merda, né? Seu merda! Efeito Borboleta 2 acompanha o Nick,
que está em uma viagem comemorando o aniversário da sua namorada Julie, tá ali junto com um casal de amigos, só que de repente ele recebe uma ligação em pleno domingo, na hora do jogo do Brasileirão, falando que ele tem que ir pro escritório. E aí eles assim, cara, se eu não for, eu vou perder a promoção que eu vou receber, entendeu? Eu preciso ir pra lá, gente. Cancelado o aniversário, cancelada a festa. Eu não suporto mais o meu trabalho. O Léo resumiu rapidamente o que aconteceu, mas essa cena demora, sei lá, uns 10 minutos. É 10 ou 50 minutos dele sentado ali naquele laguinho, conversando, batendo papo. E é o papo mais desinteressante do mundo. Cara, esse filme tem um dos piores inícios que eu já vi num filme, porque é muito desinteressante. Não tem vontade nenhuma de continuar. No cell phones. Bom, o fato é que quem continuou esse filme acabou recebendo uma cena maravilhosa, que é o seguinte, eles entram no carro, vão embora e acontece um acidente. Um acidente extremamente bem gravado, muito bem filmado, assim, parabéns pro John Leonetti, conseguiu fazer uma cena tão boa assim. Esse acidente acaba matando todos os amigos do nosso protagonista. Tem uma batida ali. Só um detalhe, tá? Pra direção de merda desse John Leonetti. Tem um momento que a garota vai beijar o cara do carro e ela faz assim, ó. E ela vai em direção à câmera. E, cara, nenhum diretor amador faria isso. Isso aí a gente faz quando vai fazer um vídeo pro TikTok ou pro Reels. Aí já tem a transição, entendeu? Tu vem vindo com a boca, pá! Aí depois já faz a transição pra outra cena. É muito vagabundo. O John Leonetti é muito ruim. O filme Annabelle, que é o filme mais famoso dele, é uma merda de um filme tenebroso, assim. Esse cara é realmente muito ruim. Esse cara é criminoso. Deveria ser preso. Mas voltando ao filme, um ano após esse acidente, o Nick está sofrendo com apagões e perdas de memória. Então, num belo dia, ele está apresentando um slide na empresa, quando de repente ele começa a sofrer assim, o pessoal diz, quer saber? Vai pra tua casa, férias agora mesmo pra ti. E ali, sem ter o que fazer da vida, ele começa a rever as fotos do dia do aniversário da Julie, dia do acidente, e de repente começa a dar uma trelica e fica tudo embaçado e a gente pensa, é miopia, meu Deus, mas não é miopia, é viagem no tempo, ele volta para aquele dia. Não, o efeito dá uma boa piorada, né? Caraca. Ele volta ali dentro do carro no momento onde vai ser atingido pelo caminhão e aí o carro roda, faz a mesma coisa que tinha acontecido antes, só que nesse momento ele lembrou do advento da ré, que é uma coisa que na primeira vez que ele vivenciou isso aí, ele não sabia que existia no carro, entendeu? Ele engata a ré, consegue escapar e todo mundo sobrevive. E olha só, depois disso, a vida dele foi só glória, entendeu? Todo mundo ficou bem, ele ficou com a namorada dele, casou, eles vivem num apartamento, eles são felizes, tá dando tudo certo. Só que ele não entende o que tá acontecendo. E como esse daqui já é um filme vagabundíssimo, onde que ele vai procurar essa resposta? Obviamente, ou vai ser com um especialista que vive numa biblioteca, ou vai ser num computador. Nesse caso aqui, ele vai no Google, digita lá, tive apagões, viajei no tempo, e ele encontra um artigo sobre o pai do Evan. Essa é a conexão entre os dois filmes. E ali ele percebe que talvez ele tenha a mesma condição que aquele homem. Oh, shit, buddy, I gotta dig a little deeper. Mas atente-se ao que eu disse, tá? A vida dele deu certo, os amigos dele foram salvos, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Porém, no dia seguinte, o amigo dele, o Trevor, é demitido, ele tenta defender o cara e acaba sendo demitido também. E aí ele vai pra casa e pensa, bah, que paia, né? Ser demitido não é legal. Por que eu não volto no passado e tento receber uma promoção e ser mais importante ainda no meu trabalho, né? Meu plano infalível tem tudo pra dar certo. Então, meus amigos, ele faz isso, ele viaja no tempo pra dar uma rasteira no cara que virou o superior dele, e aí quando ele volta ao presente, ele virou vice-presidente da empresa, entendeu? Ele conseguiu o que ele queria. E é nesse momento que esse idiota estraga a vida dele, porque ele virou vice-presidente de uma empresa que tá falida e agora ele ainda tem um caso com a filha do presidente, dando a entender que talvez tenha sido por isso que ele subiu de cargo, né? Your dad's right outside. I don't care about that, and neither does he. Besides, I'll just tell him to give you another raise. E só um comentário, a cena dele em um restaurante fazendo coisinha, fritando um bife com a filha do presidente no banheiro do restaurante é uma das piores cenas que eu já vi em toda a minha vida em um filme. Ela não faz sentido nenhum, cara. É um restaurante, tá cheio de pessoas. Eles gritam horrores naquele banheiro. Eles não estão metendo o bife numa cabine. Não. É na pia. Na pia do banheiro do restaurante. Cara, que cena estúpida. Lineuzinho, só você tem habilidade pra lidar com uma situação dessa, meu... Bom, e aí tá um dos problemas desse filme, né? Porque o protagonista do filme anterior fazia muita merda, mas a gente tava do lado dele tentando entender o que tava acontecendo no mundo e entendendo que era uma situação complicada. Mas aqui, nesse filme, o protagonista é um completo imbecil, você não gosta nem um pouco dele, você tem raiva dele e todas as decisões dele não fazem o menor sentido.
Ele tinha corrigido tudo. A vida dele tava boa, entendeu? A ganância falou mais alta. E aí você pode analisar, o filme tá falando sobre isso e tal, mas é muito mal embasado, é muito mal explicado porque ele tá fazendo isso. E esse filme aqui tem um cheiro de baixo orçamento que é insuportável, entendeu? Porque claramente é um negócio assim muito xexelento. Xoxa, capenga, frágil e inconsistente. E nessa realidade a empresa tá quebrada, o que me explica que talvez o Nick não seja muito bom profissional, né? Porque na realidade onde ele não era promovido, a empresa estava bem. Ele cagou com a firma. Burro, incompetente. E cagou também em várias outras coisas, porque o amigo do Nick, o Trevor, acabou fazendo merda com um cliente. Ele deu ali uma orientação ruim, o cara acabou comprando na alta e vendendo na baixa, e agora ele quer o dinheiro dele de volta. O Nick tenta ir atrás do dinheiro, não consegue, e o Trevor acaba sendo assassinado. Que tal um truque de mágica? E nessa realidade o Nick já nem tá mais com a Julie, eles estão separados e tudo mais, só que a garota acaba tomando pipoco e morre também. Não, Julie, fuck! Oh, Julie. Por causa dele, tá? Essa cena é maravilhosa, eu voltei várias vezes pra assistir. Ela começa a fugir junto com ele supostamente vai ajudar ela, mas o que ele faz é pegar ela pra se proteger das balas. É um arrombado. Que filha da puta. E não para de ter desgraça na vida dele, tá? Porque ele tem um apagão e acaba acordando na casa do sócio desse bandido, que está ali fazendo alguma safadagem com ele e falando, a sua bundinha agora é minha. Beijo na boca me dá tesão. Com tudo isso acontecendo, o Nick tem a mesma decisão que a gente viu no filme anterior. Ele decide... Por que ele não pega só na volta no passado e repete aquele bagulho de dar ré e dessa vez ele não tenta a promoção? Difícil de entender, porque isso aí faria muito sentido. Então o que ele faz? Ele volta nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia, ele poderia ter salvado todas as pessoas, não ter tentado uma promoção, a vida dele seguiria bem. Mas o que ele faz? Ele vai lá e termina com a Julie. Ele faz a mesma coisa do primeiro filme, entendeu? Ele fala, eu não posso ter relação com essa pessoa, senão eu destruo a vida dela. Ele viu o primeiro filme, então. Só que aí a Julie diz assim, acontece que eu tô grávida, o filho é teu, valeu, falou. Ela pega um carro e sai voando dali, entendeu? Isso não é um furo de roteiro? Porque na outra realidade, onde ele salvou ela e os amigos, ela não tava grávida. Cadê o bebê? Ela não tinha falado que estava grávida, só que agora quando ele termina com ela chega e diz assim, pois bem, saiba que eu acabei de descobrir que eu tô grávida. E ela pega e vai embora dali. E o Nick pensa, meu Deus, não pode, ela vai morrer num acidente. Então ele vai atrás dela no carro e quando ele percebe que ela vai fazer uma ultrapassagem num local proibido e vai ocasionar um acidente, ele pega, encosta o carro do lado dela na contramão, fica conversando pela janela, entendeu? E quando vem vindo o carro que vai bater nele, ele se joga penhasco abaixo, pra impedir também que o caminhoneiro se machuque, entendeu? E aí ele se joga penhasco abaixo e dá um fade pra um monte de prédio, dando a entender que ele virou um prédio. É uma bela transição, isso aqui é muito bonito. You know that, don't you? No futuro, entendemos que a namorada dele agora estava grávida e tal. O filho nasce e ela bota o nome dessa criança de Nick. E aí tem um encerramento muito bonito, que é essa criança chegando perto daquela foto do dia do aniversário e de repente começa a ficar tudo embaçado e a gente percebe que o pequeno Nick herdou o dom do seu pai, a miopia. Depois disso, o filme tem 12 minutos de créditos para poder dizer que o filme tem 1h30. Efeito Borboleta 2 custou menos de 6 milhões e foi lançado direto por home video, então a gente não tem muita noção de quanto dinheiro fez. As críticas foram muito negativas, porque esse filme aqui é muito ruim. É aqueles filmes jaguaras que são muito mal feitos, que a direção é ruim, a fotografia é ruim, a trilha sonora é genérica, as atuações são tristes, parece Cineband Privé. Cara, esse filme aqui é um castigo. E o pior de tudo, ele não faz o menor sentido. Nenhuma decisão do protagonista faz o menor sentido. Então é um filme que tu assiste e fica com raiva, com ódio. Fica com ódio desse filme, é podre, não tem absolutamente nada de positivo. Me admira que esse filme ainda tenha sido exibido em algumas salas de cinema. Eu não sei se alguém assistiu isso e apostava alguma coisa, entendeu? Mas ele foi um fracasso retumbante, assim, um filme que, porra, não conseguiu se pagar custando 6 milhões. Tem dados que dizem que ele arrecadou aproximadamente 4 milhões de dólares nessas exibições de cinema e no home video. Mas deu um puta de um prejuízo e nesse momento a New Line decidiu que ela não apostaria mais na saga Efeito Borboleta. A grande saga Efeito Borboleta, né? Mas aí a After Dark, que é uma produtora especializada em filme de terror de baixo orçamento, deu uma olhada e falou assim, quer saber? Eles não apostam, mas eu vou apostar.
Lançado em 2009 com direção de Seth Grossman, que deve ser um irmão perdido aí do Serginho Grossman, e com o roteiro de Holly Briggs, que tava andando na rua, foi chamada e falaram assim, ô, tu não quer fazer um filme não? E ela falou, caraca, eu sempre quis. E fez, né? Efeito Borboleta 3 começa com o nosso protagonista Sam presenciando um assassinato. Em seguida, ele já acorda no presente, numa banheira de gelo, que nem a que o Cristiano Ronaldo usa, cheio de eletrodo na cabeça, com a irmã dele, a Jenna, ali do lado dando suporte. Acontece que agora o Sam, ele usa essa habilidade dele de viajar no tempo para ajudar a polícia a prender alguns criminosos. Aqui é tipo um Minority Report. Exatamente, e aqui ele não tem essa necessidade de ler um diário, nada disso, entendeu? Ele entra na banheira, ele pensa numa data e ele consegue se transportar para lá. Então todas as vezes que acontece um crime, um assalto, um assassinato, ele volta para esse momento, ele vê quem foi o culpado e a polícia consegue ir atrás dessa pessoa. Mas você que vê o filme faz algumas perguntas. Ele volta no passado fisicamente? Ou ele volta na mente dele no passado, no momento que aquilo estava acontecendo e se desloca até o lugar? Ou ele volta no passado na mente dele e aí o corpo se teletransporta até o local do crime? Eu não sei, o filme nunca explica e ele é realmente bem jaguara. Eu não sei e o filme nunca explica. Mas, pelo menos, aqui existe uma diferença, já que o segundo filme era a cópia lixo do primeiro, esse daqui pelo menos tem essa questão de ele usar a habilidade dele para uma outra coisa. Ele é quase um X-Men. Jean Grey. Tudo vai bem até que o Sam recebe da sua ex-cunhada uma informação bem pertinente. Você foi corno? A Rebecca, sua ex-namorada, estava traindo você com um tal cidadão. Só que a Rebecca acabou morrendo e o acusado de ter matado ela está agora no corredor da morte. Só que não foi ele e só você pode ajudar a descobrir quem é o verdadeiro assassino. Pois vai, seu corno, muda tudo. Ele fica um pouco relutante, afinal é meio chato descobrir que foi corno e tal, mas ele vai lá conversar com um professor maconheiro dele, que ajuda ele a entender os poderes. E o cara fala, ó, cuidado com isso aí, hein? Você não pode viajar tanto assim, senão você vai acabar ferrando a sua mente. Alguém tem que ver isso aí, né? E o maconheiro diz isso com base na maconha que ele estava fumando e também em uma viagem que o Sam já fez anteriormente, porque a família do Sam foi vítima de um grande incêndio. A casa deles pegou fogo e nessa situação a Jenna morreu. Só que aí o Sam decidiu fazer uma viagem no passado para salvar ela. E quando ele fez isso, os seus pais morreram. Então o maconheiro disse pra ele, ó, da última vez que tu fez isso, tu matou teus pais. Tu ficou com a tua irmã, mas tu matou teus pais. Não faça mais. Não pode ir até lá, rapaz, é muito perigoso. É, mas o destino resolve que vai comer o c... curioso, porque o Sam ele volta assim no passado para descobrir quem que é o verdadeiro assassino de Rebecca. Que saudade da minha ex. E aí ele volta no passado, começa a analisar o que tá acontecendo e além de não conseguir salvar a Rebecca, ele ainda presencia sua ex-cunhada sendo morta por uma figura misteriosa, que mata ela de uma maneira muito violenta, né? Ao voltar para o presente, aquele cara que estava no corredor da morte, que era o cara que estava corneando ele com a sua namorada Rebecca, agora não foi preso, porque ele não foi considerado o assassino, e o verdadeiro assassino ninguém sabe quem é, e é um serial killer, que mata várias pessoas. E todas elas de uma maneira muito violenta, né? Porque esse filme aqui é mais violento que os outros dois, entendeu? Ele tem cenas de sexo mais pesadas, ele tem mais violência e tudo mais. Tentou chocar, né? Ele tentou chocar. E ele tenta também flertar com a ideia de que o Sam pode ser esse assassino. Então ele começa a fazer essas viagens e de repente começa a ficar aquela pulguinha atrás da orelha assim, será que esse cara que tá voltando, ele tá caçando ele mesmo no passado? Não sabemos. Será? Não. Assim, não é de todo mal esse lance do serial killer misterioso, junto com as viagens no tempo, esse lance dele entrar na banheira pra poder fazer isso. Esse filme tem alguns elementos bem bacanas que diferenciam ele lá do primeiro filme e ainda bem que diferenciam ele do segundo também. O problema é que isso é meio mal executado, né? Isso é bem mal executado. Esse filme aqui, mais uma vez, é um filmeco. E aí ele começa a se perder com algumas situações muito bobas que acontecem o tempo inteiro. A facilidade com que o Sam viaja no tempo é a principal delas. Ele tem que ter a banheira e ele tem que ter os eletrodos, por enquanto. O que já é assim... é muito bobo ver ele lembrando de uma data, viajando e tudo mais. Ele realmente virou um X-Men nesse filme. E aproveitando esses poderes, ele decide que vai começar a viajar no tempo, mas não pro início de tudo. Porque o maconheiro diz pra ele, isso pode dar errado. Então o negócio é tu tentar impedir as próximas vítimas. E aí ele vai vendo a lista de vítimas do serial killer e vai tentando salvar essas pessoas. Dá tudo errado e ele ainda por cima acaba sendo considerado suspeito. Ele chega a ser preso.
E aí, pra se soltar dessa prisão, o que ele faz? Volta no passado, descobre um dia que alguém falou alguma coisa pra um policial, aí ele vai pro presente e diz assim, ô, lembra aquele dia que a tua mãe falou que vocês iam assistir Dexter na sala de casa, no Cartoon Network? E aí o policial diz pra ele, porra, cara, tu viaja no tempo mesmo, tá livre. Peraí, tu tá me dizendo então que ele voltou muito no passado, como o professor maconheiro dele orientou para não fazer, pra ir nesse aniversário onde ele era criança, ter invadido como um penetra esse aniversário, porque ele não fazia parte daquele rolê, e ter ouvido uma informação que no futuro o detetive ia conseguir reconhecer? Exatamente. Hein? Esse cara é brabo. Caralho. Esse cara é brabo. Esse cara, ele não tem, ele é o deus do tempo. Seu corno, filha da puta! Graças à ajuda desse policial que entende, nossa, ele sabe algumas informações sobre o meu eu do passado, vou ter que ajudá-lo, ele resolve que vai fazer mais uma viagem. E pra onde é que ele vai? Pra aquela fábrica abandonada, porque lá era onde o assassino largava alguns corpos. E quando ele chega lá tentando investigar a situação, ele acaba encontrando o seu professor maconheiro preso. E detalhe, ao longo desse filme ele viaja para essa fábrica abandonada umas 4 vezes. Todas as vezes que ele tem oportunidade ele vai para a fábrica, ele é pego pela polícia lá, ele só causa problema dentro dessa fábrica. E dessa vez não é diferente, ele vai lá, vê um maconheiro preso, fica desesperado e ainda acaba sendo capturado por uma armadilha de urso que estava de bobeira ali no local e ele pisou justamente nessa armadilha. A fábrica é gigante, mas ele pisou bem na armadilha. Por que tinha uma armadilha de urso numa fábrica abandonada? Porque sim! Cara, porque o serial killer sabia que ele ia pisar ali. Esse serial killer chega naquele momento, pega ele na armadilha de urso e em vez de matá-lo, o ajuda. Pois o serial killer é ninguém mais, ninguém menos do que a própria irmã dele, a Jenna. Sam, what are you doing here? E ela fez isso porque Sam, no passado, voltou para salvar a vida dela. E como os pais deles morreram ali, ela entende que ele fez esse grande sacrifício por ela. E agora ela se apaixonou completamente por ele e vê nele ali aquela figura, a única pessoa no mundo que ela ama. Tanto de uma maneira fraterna, quanto de uma maneira sexual e tal. Então ela começa a proteger ele de qualquer pessoa que se interesse. A ex-namorada, a cunhada que chegou perto dele, a pessoa que estava para descobrir tal parada. Por isso que esse assassino viajava no tempo, assim como ele, e ia matando várias pessoas. Ela também tinha esse poder. Incesto insano, aí pra tu. E ela acabava com qualquer chance de ele ter algum relacionamento. Então todas as pessoas que ele poderia conhecer acabavam morrendo. E nesse momento cai o c... da bunda do Sam. Ele não sabe o que fazer, mas felizmente ele, como um X-Men, tem seus poderes. Ele sai correndo pra uma banheira de gelo, bota os eletrólitos lá que ele tem que botar e viaja? Claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Não, porque a gente passou o filme inteiro vendo esse animal dentro de uma banheira de gelo com eletrodo na cabeça. Só que agora, no final, ele simplesmente faz uma força como se tivesse com prisão de ventre e ele consegue viajar no tempo e chegar no dia em que a sua casa pegou fogo. E dessa vez, em vez de salvar a Jenna, ele vai lá, tranca a porta e deixa essa garota morrer. Where's Jenna? Essa decisão não faz o menor sentido, tá ligado? Porque já que ele voltou no passado, tem a consciência e já conseguiu salvar os pais dele, por que que ele não salvou a mulher? Porque se ele salvasse a mulher, ela não teria ficado maluca como ele ficou, porque ela ia ter o amparo dos pais, não ia ter essa tragédia envolvendo tudo mais, e não ia acontecer o que aconteceu, entendeu? Todo mundo teria salvo. Mas ele resolveu matar ela, porque ele ativamente matou a irmã dele. É porque esses filmes aqui, nessa brincadeira de causa e consequência, eles levam isso muito ao pé da letra, então a coisa tem que ser muito forçada às vezes e aí não faz sentido algum. Monstro assassino! Quando acorda de volta no presente, o Sam tá ali, ele tá ao lado da Rebeca. Ah, a grande Rebeca, foi tão trabalhada no filme. Ela foi, essa é uma das grandes personagens do cinema e ele tá vivendo com a Rebeca e agora ele tem uma filha. Qual tu acha que é o nome da filha dele? Quem que morreu? Era a Jenna? Jenna é o nome dessa criança e eles chegam no aniversário felizes da vida, tá os pais dele vivos, o maconheiro tá vivo, tá todo mundo bem, só que... Pera, por que tu junta todo mundo naquela casa, né? Parece tipo o final da novela da Globo, né? É, tem que estar todos os núcleos, tem que estar... O maconheiro nunca teve relação nenhuma com a família, mas agora ele tá lá junto e esse pessoal tá fazendo um belíssimo, um churrasco e é nesse momento que a gente percebe que a Jenna, ela tem um probleminha, porque ela tá com uma Barbie na mão e ela vai até a churrasqueira. E sabe o que ela faz? Ela joga a Barbie na churrasqueira. E você sabe quem tem problema também? Quem? O pai do Sam, né? Que não sabe assar uma linguiça.
torrou. Tem que prender. A linguiça passou do ponto. E o filme se passou com essa cena final. Porque ele queria dizer uma coisa aqui. Sabe o que ele queria dizer com esse boneco queimando? Reencarnação? Eu não sei o que ele queria dizer. Eu acho que ninguém sabe. O cara não sabe o que ele quis dizer com essa Barbie queimando. Eu acho que ele quis dizer que assim, ó, mesmo que ele tenha feito o que ele fez, pode dar merda no futuro, porque a psicopata agora pode ser a filha dele. Essa ideia de que não tem como consertar o passado. Será que não foi uma crítica ao consumismo? Queima a Barbie. Aí tu foi longe, né? Efeito Borboleta 3 custou 4,5 milhões e ninguém sabe quanto faturou de verdade. As críticas foram muito negativas. Quem é crítico não gostou do filme e quem é fã também não gostou. O ponto positivo pra mim é que ele é melhor do que o segundo, o que também não é muito difícil, né? Ele consegue criar aqui essa parada dele viajar no tempo pra solucionar os crimes, tem um certo interesse na trama, tem uma trufa envolvendo uma morte aqui que é específica demais pra mim, que o assassino vai lá pra garçonete e vai cortar o dedo dela com a maquita, porque aqui o assassino é o assassino da maquita. A gente não falou isso, tá? Mas é muito importante que ele assassina com uma maquita. E esse dedo é cortado e voa até o som onde dá play numa música. Uma das grandes cenas do cinema, sem sombra de dúvida, que infelizmente está perdida nesse filme dos X-Men, que não foi feito lá pelo pessoal da Fox, entendeu? Ele tá aqui. É extremamente irritante ver esse cara entrando na banheira de gelo, botando eletrodo, tem toda essa putaria o filme inteiro pra no final ele fazer uma cara de dor e conseguir viajar no tempo. É muito besta. E sabe, não tem nenhum tipo de consequência. O primeiro filme falaram, ele viajava no tempo, era muito facilitado e tal. Nesse aqui, ele viaja no tempo e nada acontece com ele. Não é como se, sei lá, o cérebro dele tá derretendo, ele começa a ter uma dor, uma cãibra, não é nada. Isso aqui é um filme de herói, entendeu? E como boa parte dos filmes de herói acaba sendo ruim. Se passa na violência, se passa na parte sexual. Tem uma cena aqui envolvendo uma garçonete. Cara, pra quê? Pra quê? 5 minutos. É pra preencher tempo, entendeu? Esse segundo filme e o terceiro, eles não têm tempo de rodagem. Eles precisavam dar um jeito de chegar em 1h30, 1h40. E aí eles começam a botar qualquer coisa nessa linguiça. Ó, no final das contas, Efeito Borboleta é uma saga triste, porque o primeiro filme tem um grande potencial, poderia ter sido muito melhor se os envolvidos fossem um pouco mais competentes, mas ainda assim a gente pode afirmar com 100% de certeza que é um dos grandes filmes dos anos 2000. Muita gente lembra dele, muita gente fala sobre, tem esses dois finais, então inclusive a gente quer saber qual final você gosta mais, do bebê maluco ou aquele que ele vai embora. Esse é o nome original, né? Era o Crazy Baby. Crazy Baby, isso aí. Aquele bebê do mal. E no final das contas, o que vale aqui pra gente é o nosso ranking dos melhores e piores, que fica fácil fazer, o melhor é o primeiro, aí vem o terceiro e por último o segundo. O segundo é podre. O segundo é lixo. Podre, assim, ele faz o terceiro ser muito legal. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta de Efeito Borboleta ou acha que envelheceu mal? Eu acho que esse filme deveria ter um remake, mas com as mãos certas, o que nunca vai acontecer, porque se ele tiver um remake, pode ter certeza que vai seguir muito a linha do que já foi feito. Mas enfim, não se esquece de conferir aqui na descrição também os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Corre lá, porque depois você pode se arrepender e não tem como voltar no tempo. Voltei no tempo. E desvoltei já, porque não valeu a pena. Foda.